Eu já vi pessoas próximas a mim com casos dessa maneira que eu vou falar pra você. Sim. Uma violência psicológica que era uma pessoa, ela tinha muito contato com os pais, era filho único, e essa pessoa começou a se afastar dos pais. Frequentemente, ia finais de semana, estava o tempo todo ali com os pais. Tinha uma relação saudável Saudável com familiar. os pais. Aí de uns tempos pra cá, perceberam que a pessoa precisou mudar, não ia mais na casa dos pais, e tratando de uma forma mais áspera, perguntava o que estava acontecendo, sempre perguntava quanto parceiro, essa pessoa falando comigo, né, perguntava do esposo, na verdade, e perguntava, mas como que ele está, e sempre percebi que tinha algo estranho acontecendo, sabe? Porque nunca falava de uma forma assim alegre. Esse tipo de violência psicológica ocorre também? Sim, claro. É o que eu pontuei. A família vai começando a ser retirada da cena da vida daquela pessoa. Vamos pensar aí que essa pessoa fica fragilizada por ser afastada de todos. E tem casos e casos e casos que a gente traz aí para reflexão, que no caso que você está colocando, né, dessa pessoa amiga sua, é um caso muito recorrente. Por quê? A pessoa vai se afastando cada vez mais, os pais chegam, por que você não está vindo aos finais de semana? Por que você não está participando das nossas reuniões familiares? E aquela pessoa, ora se justifica por um motivo, Uma maneira, de outro, né? isso, ora se justifica por outra coisa, mas na verdade ela está atendendo aquele parceiro violador que fez uma proibição dela ter esse contato com a família. E ali essa pessoa vai ficando adoecida. Por quê? Além de ela ser podada, ela também está sendo tirada de um núcleo que é muito importante e muito saudável, Familiar, né? Que é o núcleo familiar de convivência com a família ali, de convivência com as pessoas que ela ama. E isso já vai trazendo uma fragilização. Muitas vezes a pessoa entra em um quadro depressivo, um quadro adoecido, tá? E vai construindo ali uma relação doentia. Mas existe um ponto, Marcos, que é muito importante de ser observado. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, coloca esse ponto em alta. Por quê? É a questão da pessoa que está na situação de violência psicológica, muitas vezes não perceber. E acha que está fazendo aquilo ali... É algo normal, né? Normal, exatamente, que aquilo ali é algo muito natural, que passar por um processo de violência psicológica é natural, é um cuidado do parceiro. Ele está me limitando por isso, por aquilo. Vamos pensar aí, pela ótica da questão da roupa. Nós temos que ressaltar muito bem isso. Existem contratos em um relacionamento, tá? Às vezes a pessoa... tem uma determinada vestimenta enquanto solteira, aí o casal conversa, chega num consenso que aquilo ali não é saudável para a relação. Aí existiu uma conversa antes, olha, existem os contratos dentro de uma relação. Nós não vamos fazer isso para não atingir a nossa relação. Mas existe uma conversa, existe um combinado, existe um contrato para aquela relação ser saudável. O casamento, o processo do casamento, do relacionamento, do namoro, ele é feito de contratos. Ele é feito de conversas saudáveis para que aquela relação se construa. Agora, a partir do momento que existe poda, imposição na vida da pessoa, sem essa conversa, sem esses contratos, isso se torna a violência psicológica. Um dos índices de violência psicológica, um dos tópicos que vai contaminar a vida da pessoa, que vai podar, que vai limitar a pessoa. É um dos, porque ali existem muitos outros que vai trazer para a vida do ser humano aquela situação de adoecimento, e muitas vezes não percebido. Porque muitos casos de mulheres que me procuram, mulheres que leram o meu livro, Uma Chance para Vencer, até já vou aproveitar para colocar o livro aqui, Uma Chance para Vencer, eu falo disso aqui no livro. Posso? Por favor. Eu coloco aqui perto, muito... aqui tá vendo, né? Eu coloco muito sobre esses casos, tem alguns casos no livro, algumas situações no livro, sobre isso, sobre as questões de mulheres que viveram aí uma vida toda. E nós podemos pensar que antigamente isso acontecia muito. Qual era o marco
que a mulher tinha e sofria no relacionamento com a questão da violência psicológica. Questão de dependência financeira. É isso que eu ia chegar agora para você, inclusive, você estava falando, eu comecei a relembrar aqui de uma situação, já que a gente vai entrar nesse assunto financeiro. Uma pessoa também, próxima a mim também, tinha uma questão igual a essa. Ela sofria, tipo, um abuso psicológico em relação, tipo assim, ela ganhava mais que o esposo queria ter todo o acesso ao dinheiro dela, tirava todo o dinheiro dela, não deixava ela comprar nada, ainda falava que ela não contribuía em casa, além de fazer ela, nossa, ela tratada como uma escrava. Isso, então, como a gente está entrando nesse assunto agora da relação financeira, né, da violência psicológica, o que você tem para falar a respeito? Então, como eu estava colocando, Marcos, pensando pela ótica de antigamente, né, nos tempos bem atrás dos nossos avós, das nossas mães, na maioria das vezes as mulheres trabalhavam em casa, cuidavam dos filhos, e existia aí um quadro de dependência financeira do marido. Tá? Então, o que esse homem fazia? Ele construía todo um processo, né? Não vamos generalizar, não são todos, sim, mas existia, era muito marcante, aquela mulher ao longo da vida, por questões financeiras, passar dependente daquela pessoa que cometia violência psicológica e muitas vezes a violência física. Mas ela se anulava em nome de uma dependência financeira. Eu vou trazer outro caso também, para a gente, até foi um dos casos que eu abordei recentemente, a questão de pessoas que relacionam por questões financeiras. A mulher vai lá, eu recentemente recebi uma pessoa, me procurou nas redes sociais, até toma liberdade aqui para tratar sobre isso, falando exatamente, eu acho que isso vai ao encontro de muitas mulheres que estão vivendo numa situação dessa. Porque o parceiro mantém financeiramente, ela estruturou a vida que ela tinha uma condição muito precária, aquele parceiro estruturou a vida dela. Uhum. E o que aconteceu? Ali naquela estruturação passa a ser um violador psicológico também, com umas limitações. E além de tudo, existe o processo de menosprezo por aquela pessoa. Olha, se você me deixar, você não vai conseguir outra pessoa. Ah, sim, eu já muito falar isso. Você não vai se relacionar, você não consegue, você não tem, sabe, a capacidade de se relacionar. Agora pensando também por aquilo que você colocou aqui, sobre a questão do homem, que também, além de todo esse processo que nós já pontuamos, o homem vai lá e também toma posse de tudo aquilo que a mulher, a mulher trabalha, a mulher conquista, a mulher faz todo aquele processo e ele conduz tudo e tira ela de cena, ou seja, ela fica limitada de todas as formas, é limitada em relação a relação dela social, a relação dela familiar, a relação dela com o próprio corpo, dela se relacionar consigo mesma, eu vou colocar essa roupa porque eu me sinto bem, eu estou com o meu parceiro e ele vai ter aquele olhar para mim também, eu estar bem, esse reconhecimento. Existe aí uma perda de identidade em relação à própria pessoa. Luciana, eu acho que muitas das dúvidas das pessoas que são violadas psicologicamente, eu acho que quando ela está nesse meio, fica tipo um limbo. A pessoa acaba assim não percebendo que ela está passando por essa situação. Quando a pessoa acaba descobrindo que está passando pela violência psicológica, quem que ela deve procurar primeiro? Seria os familiares, amigos? O que você poderia estar falando a respeito? Eu acho assim, que a pessoa, penso que a pessoa tem que estar muito aberta, tá? Quando ela está fragilizada ali, existe uma questão de uma construção de um sentimento que aquela pessoa é o tudo, é o porto seguro dela. Ou seja, se ele está fazendo isso, é para o meu bem. Se ele está me podando disso, é para o meu bem. Porque o próprio violador tem essa conduta de colocar para a pessoa que está sofrendo a violência psicológica, olha, se você me deixar... É sempre uma chantagem, né? Exatamente isso, Marcos. É uma chantagem. Se você me deixar, ninguém vai te querer. A sua família é isso, a sua família é aquilo. Você acha que você vai poder voltar
para casa dos seus pais? Eu percebo assim que muitas das mulheres, né, que sofrem com essa situação, elas só vão procurar ajuda quando elas sofrem uma agressão. Uma agressão até seguida aí por um caso pior, né, morte até, né? Sim. Mas só dessa maneira, para tentar descobrir é muito difícil, né? Só com o olhar da vítima, né, que está se passando por essa situação é muito difícil de enxergar. Sim, Marcos, por isso exatamente que é importante nós tratarmos desse tema. É importante abordarmos esse tema, por quê? A maioria das mulheres que passa por violência psicológica, elas mesmas não conseguem se identificar em meio à relação. E muitas me colocaram já que tem a dificuldade de sair, é esse limbo que você colocou, de sair dessa condição, porque constrói aí uma relação adoecida e de dependência daquele parceiro. É uma dependência emocional, é uma dependência de construto ali de vida mesmo. Existe uma dependência muito grande daquele parceiro que causa a violência psicológica. Aí, para enxergar que está vivendo com um parceiro que comete violência psicológica, é muito difícil aquela pessoa tomar posse daquela condição e falar, não, eu vou sair dessa relação. E bem como você colocou, muitas dessas relações levam à questão aí de um homicídio, questão de uma violência física. Casos de depressão, né? Depressão. Eu vejo muito pessoas próximas a mim que têm depressão, sofrem o abuso psicológico e é depressivo, muito depressivo, você vê no dia a dia. Exatamente. E tem também a questão de relações que existem os filhos. E aí começa a ficar muito mais complexa, porque tem filhos na relação. Então tudo isso leva a pessoa a ficar presa a uma situação. E até mesmo quando não existe a questão de ter filhos, a própria pessoa fica dependente. Às vezes é um relacionamento que não é um casamento, é um namoro. E a pessoa fica dependente daquela relação, daquela pessoa que né, a pessoa que está cometendo ali a violência psicológica, fica dependente daquela pessoa. É uma dependência mesmo. É uma situação de dependência que a pessoa não consegue sair. É um círculo ali, igual eu falei, um limbo, né? A pessoa sofre ali como que não. Tipo, larguei desse parceiro e não consegui achar nada melhor. A vítima, ela parece que ela fica como se fosse hipnotizada. Exatamente. É assim, ó, como nós colocamos já, é a questão ali do eu sou bom pra você. Você não vai conseguir melhor que eu. Entende? Uhum. Aí eu quero ver como vai ser a sua vida se você largar de mim. Se você me deixar. Eu quero ver quem vai te querer. Então existe até a gente olhando assim, analisando, existe frases prontas daquela pessoa para inibir aquela vítima a tomar uma iniciativa, decisão. né? Tomar uma iniciativa, tomar uma decisão e até o poder do reconhecimento. Eu estou vivendo uma relação abusiva, o que eu devo fazer? Qual é o caminho que eu devo procurar? E não pode se esquecer, porque muitas mulheres colocam para mim que ela não larga da pessoa porque tem dó, até justifica a condição da pessoa que está cometendo a violência psicológica, como se aquela pessoa dependesse dela até para os cuidados de ser o violador ali, de cometer aquela violência psicológica.